Alô, caríssimos! E aí, como vocês estão? Olha, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma arritmia, que é uma arritmia bem complexa, chamada torsade de Pointes. É assim que você fala, torsade de Pointes. Não fala torsades pontes, não. É em francês isso. Caramba, doutor, francês é francês, tá? Francês. Você fala assim, ó, torsade de Poan, Poan, torsade de Poan, é assim que você fala. E essa arritmia me faz relembrar uma coisa que outro dia eu estava conversando com o pessoal, né? Deixa eu botar aqui na telinha já. A gente acha que é, você está num hospital cardiológico, quando você está num lugar especializado, que as pessoas de fato sabem com maestria a eletrocardiografia, né? Mas se você for parar para ver, né, até uma porcentagem, né? Cara, de verdade, 95% dos médicos, eles não aprenderam de verdade a eletrocardiografia na graduação. E enfermagem também é assim, fisioterapia também é assim. Então, o conhecimento de eletrocardiografia, na verdade, ele é muito restrito. Ele é muito restrito, né? Pra você ter ideia, quando eu entrei na residência de arritmia, fiz a faculdade, né? Aí depois terminei a faculdade, fiz a residência de clínica, depois de cardiologia, e depois eu fiz a residência de arritmia, que o nome técnico é Eletrofisiologia Clínica Invasiva. E eu fiz lá no Instituto Nacional de Cardiologia, lá no Rio, lá em Laranjeiras, né? E lá, contar uma história pra vocês. Caramba, eu tô vendo vocês e suas histórias. Tô cheio de causos, cheio de histórias, né? Mas essa tem tudo a ver com a aula, você vai ver por quê. É... Aí, logo no início da residência, assim que eu entrei na residência, eu já dava aula de eletro e tal, já tinha curso de eletro. Eu não era como é hoje, mas eu já dava aula. E aí entrei na residência, aquela história de querer mostrar serviço, né? Então, habitualmente tinha um dia específico lá que a gente acompanhava o chefe e a gente ia para os setores do hospital quando tinha parecer para arritmia. A gente ia junto com o chefe e aí ele ia respondia os pareceres e aí à medida que a gente ia junto com ele era absurdo o aprendizado, né? Porque o cara é um monstro, né? Na cardiologia, na arritmia. E a gente acompanhava, ele adorava isso, de acompanhar o cara. Só que nesse dia ele chegou, eu cheguei mais cedo, não sei se ele chegou mais tarde ou se eu cheguei mais cedo, não sei muito bem. Mas aí tem um setor lá, que é um setor meio temido pelos residentes, e eu nem sabia. E eu fui lá, é meio temido porque tem uma galera que é meio caveira lá, tipo, como assim, doutor meio caveira? Eles são meio. é, Galera meio brava, sabe? Então, os enfermeiros lá são meio bravos, os preceptores lá são meio bravos, os médicos são meio bravos e tal. Bravo porque, como é o setor nem sei se eu falo qual é o nome do setor, mas o pessoal da cardiologia lá do Laranjeiras conhece esse setor. Nem falo que é lá em cima, um setor que é lá em cima. E aí o pessoal é meio bravo. Gente de excelente qualidade. Tem, pô, pessoal fantástico. É, E aí tinha um paciente que tinha uma situação lá. Se eu falar o que, que ele tinha, o pessoal vai saber qual é o setor. Mas é, ele tinha evoluído com uma arritmia. Era um paciente em pós-operatório e é, é, ele tinha feito uma arritmia. Aí estava o plantão do residente, aí o residente identificou a arritmia lá, rodou os eletros e tal, fez os marcadores, fez tudo lá. O paciente fez a arritmia, eles chocaram o paciente, aí não saiu no choque, aí começaram a mildarona
não reverteu a arritmia. Aí o paciente fez 2 ou 3 paradas cardíacas. Aí depois de um tempo lá, o paciente voltou. E aí a ideia era pedir o parecer da arritmia para saber o que de fato aconteceu e qual era a conduta, o que tinha que ser feito, qual que era a orientação da arritmia para esse caso, né? Aí, cara, eu cheguei lá, ó, tem parecer no setor tal. Aí eu fui lá, sabia que o chefe ia chegar lá, só tinha lá, então o chefe de qualquer forma ia pra lá, já fui antes. Falou, não, é aquela história, né? Você chega antes, você vai lá, dá uma olhadinha, tenta analisar, dá uma olhada no caso, tenta ver se você consegue descobrir o que que é, né? Pô, esses caras lá daquele setor que é sinistro, só tem gente sinistra. O nego não identificou que arritmia que era. Muito bem. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, aí eu fui falar com o residente que tava lá, né? Sabia que o residente. Olha, residente, eu era R4 já era R5, sei lá. Sei lá que R que eu era. Acho que já era R5 já. E o residente da card era tipo R3, entendeu? Então assim, na escadinha eu era o R1 da arritmia, mas o R1 da arritmia eu já era o 5º ano de residência, né? Enquanto que o R1 de cardio, ele era o 3º ano de residência. Então eu já era R5 e o cara da cardio era R3. Aí eu falei, não, o cara, pô, não, é um paciente, aconteceu isso, teve parada cardíaca, não sei o que, lá, lá, lá. E aí teve essa arritmia aí, a galera não tá sabendo o que que é, como é que maneja e tal. Aí eu olhei, e aí quando eu olhei, aí veio tipo o staff, que é o chefe lá da enfermaria, o cara meio bravo assim. E o cara olhou, pô, residente, isso daí é um Zé Ruela, Zé ninguém, né? Tipo, meio que pra mim, assim, né? Não, o paciente, tal, com ataque de arritmia, não sei o que lá. Aí eu olhei o eletro, falei, olha, esse eletro aqui sugere ser uma torsada EPOAN. E eu vi aqui no prontuário que fizeram amildarona para esse paciente. Ele, não é torsades não é torsades não. Falei, olha, parece sim, parece que é torsada EPOAN, mas fizeram a mildarona não pode. Ele, não, que não é, e tal. Aí ele meio que ficou brigando comigo, tipo assim, quis meio que dar uma mijada, sabe? Com o cara daquela mijada aí, que ia falar que ele sabe e tal, porque quem é você pra falar, você é o residentezinho, qualquer um. Aí quando eu tô meio que falando com ele, chega o chefe. Aí chegou o chefe, e imediatamente, assim, ele viu que tava tendo a parada, olhou, ele, é a Torsades? Tipo assim, mas ele não viu o que a gente tava conversando, eu e o staff, né? O chefe chegou, o meu chefe, o da arritmia. É uma Torsades. Aí na hora que ele falou, eu olhei pra ele, aí a Torsades, pô, clássico, de livro, isso aqui é Torsades. Mas qual é o caso? Aí eu passei o caso pra ele, e falei, né? Então, tinha esse ataque à arritmia aqui e o pessoal fez amildarona. E aí tá assim, tá assim, paciente apresentando ataque à arritmia, conduta, amildarona IV. Assim, aí eu mostrei assim que o residente tinha escrito. Ele, não, isso é um absurdo, torsada EPOAN, você não pode fazer amildarona, você alarga o intervalo QT e tal. Aí o cara começou a dar aula de torsades, né? Inclusive, o estudo que saiu no New England, não sei o que lá, aí o cara começou a falar de torsades, né? Então, toda vez que eu vejo torsades ou eu vou dar uma aula de torsades, eu lembro desse dia. Porque é aquela história. Cara, você pode ser aonde quer que você esteja. Primeira coisa, você tem que ter certeza do que você está falando. Certeza. Você tem que ter certeza do que você está falando, tá? E outra coisa é que nem sempre onde você acha que nego sabe tudo, sabe. Tá certo? Por exemplo, lá pra mim é um local onde nego era mais sinistro, sabia tudo de pós-operatório, de tudo, estudo nacional de cardiologia, o lugar mais sinistro do Laranjeiras, o nego sabia de tudo. Porra, o nego deu mole lá com uma Torsades, fizeram uma mildarona lá e não entenderam o que estava acontecendo lá na Torsades, tá? Ou seja, mesmo onde você acha que tem gente que sabe tudo, sabe muito, mesmo onde você acha que tem gente que sabe muito, cara, tem coisas a aprender também,
tá? Então, a aula de hoje é sobre Torsade et Poin. E aí foi bom eu ter falado um pouquinho dessa história para você saber que, eventualmente, mesmo você sendo médico formado há muito tempo, ou mesmo você sendo chefe de um montão de outra coisa, ou mesmo você sendo enfermeiro, que já tem uma experiência, ou médico que acabou de se formar, cara, você precisa aprender. Por quê? Porque tem um montão de coisa que você precisa avançar, se atualizar e tirar dúvida também, tá? Então, Torsade et Poin é uma arritmia complexa e é importante você saber. Bom, então, Luzão, você falou que essa parada aí é francês, está escrito em francês. Muito bem, está escrito em francês, mas o que significa Torsade et Poin em francês? Torsade et Poin significa torção das pontas. Torção das pontas. Isso que significa Torsade et Poin, torção das pontas. Ou seja, é um tipo de arritmia da qual a ponta do coração, você vai ver o vetor da ponta uma vez para cima, uma vez para baixo, uma vez para cima, uma vez para baixo, uma vez para cima, uma vez para baixo. Vai ficar assim, ó, ponta para cima, ponta para baixo, ponta para cima, ponta para baixo. E ele vai ficar torção das pontas. Essa é a Torsade et Poin. Então é isso que a gente vai identificar nessa aula aqui. A primeira coisa que você precisa saber é que a Torsade et Poin, ela é um tipo de taquicardia ventricular polimórfica, tá? É um tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Doutor, toda taquicardia ventricular polimórfica é Torsade et Poin? Não. Porém, toda Torsade et Poin é uma TV polimórfica, tá certo? É como se fosse assim, ó, TV polimórfica fosse carro e Torsade et Poin fosse Fiat Palio. Caramba, doutor. Ou seja, todo Fiat Palio é um carro? Doutor, há controvérsias. Mas todo carro é Fiat Palio? Não, tem Fiat Palio, tem Uno, tem Jeep, tem vários outros carros, sacou? Nem todo carro é Fiat Palio. Torsade et Poin é um tipo específico de TV polimórfica, tá bom? É um tipo específico. E é um tipo específico que é bom de cair em prova, e você vai ver por que Torsade et Poin é bom de cair em prova, tá? Então, é um tipo de TV polimórfica, é um tipo, tá? É um tipo de TV polimórfica, tá? Lembrando que taquicardia ventricular é aquela taquicardia que tem uma frequência cardíaca maior do que 100, né? Taquicardia com QRS largo. QRS largo. Mas ela é polimórfica porque ela tem morfos de forma, tá? Porque tem várias formas, tá? Aqui, ó. Tem várias formas e o QRS é largo. E a Torsade et Poin, ela tem QRS alternando de positivo para negativo. Então aqui, ó. QRS positivo, QRS negativo. QRS positivo, QRS negativo. QRS positivo, QRS negativo. QRS positivo, QRS negativo, tá? E habitualmente a Torsade et Poin é decorrente ou é manifestação de um QT longo. Doutor, como é que você olha aí e você vê o intervalo QT nessa porcaria aí? Você não vê nessa porcaria aí, tá bom? Tá ok? Você não olha aqui, ó, o QT longo. Você já olha num paciente com eletro normal antes de fazer a taquicardia. Aí você olha, esse intervalo QT, cara, tá muito grande. Do início da onda Q até o final da onda T. O intervalo QT tá muito longo. Ó, esse paciente aqui tem um risco maior de desenvolver Torsade et Poin. Muito bem. Os pacientes que fazem Torsade et Poin, eles são pacientes que habitualmente ou ele já tem um QT longo congênito, ou seja, ele já nasce com uma alteração no DNA
que faz que o intervalo dele, QT, seja longo. Então, às vezes, se acontece em algumas coisas, o QT que já é longo fica mais longo ainda. O fato de alargar o QT faz com que o paciente gere a torsade de Poin, tá? Outra coisa que gera torsade de Poin, o cálcio baixinho. Quando o cálcio está muito baixinho, você pode alargar mais o QT, e quando você alarga muito, pode gerar torsade de Poin. É por isso que pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, fica dosando o cálcio do cara. Por quê? Porque esse paciente, como ele está isquêmico, como ele está, o coração está em sofrimento, né? Mesmo depois de ter recebido sangue, o coração está meio atordoado. Está atordoado. Se você deixa o cálcio ficar baixo, alarga mais ainda o QT, gera taquicardia ventricular. Provavelmente foi isso que aconteceu naquele paciente lá do causo que eu contei lá do Laranjeiras, tá? Outra coisa é bradicardia. A própria bradicardia alarga o QT. Quanto mais bradicárdico é um paciente, maior é o intervalo QT. Se você bradicardizar o paciente, alarga o intervalo QT, tá? E pode gerar torsade de Poin. Doutor, por que pacientes que usam beta-bloqueador não fazem torsade de Poin? Quem disse que não? Tem alguns beta-bloqueadores que alargam tanto o intervalo QT, além do remédio alargar o intervalo QT, a bradicardia que o remédio causa também alarga o QT. Outro remédio que causa isso, a amiodarona. Outro remédio que causa isso, alguns antibióticos, alguns antifúngicos. Tem um montão de remédio que alarga o intervalo QT, tá? Porém, se você for fazer uma prova, qualquer prova de saúde, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é fisioterapeuta, é prova da área da saúde? Da área da saúde. Então lá vai o primeiro macete. Quer saber? Quer saber? Então lá vai. Ó, qual é o remédio que cai em toda prova de profissional da área da saúde que ele quer que você relacione o remédio com a torsade de Poin? A amiodarona. Baseado em que você fala isso, doutor? Baseado em análise de mais de 5.000 questões da área da saúde. Toda vez que ele bota torsade de Poin, o único remédio que a banca coloca para que você saiba que alarga o intervalo QT é a amiodarona. Doutor, mas tem outros remédios que causam isso. Pois é, só que a banca de todos os concursos só conhece ou só gosta que você fale da amiodarona. Como se só a amiodarona alargasse o intervalo QT. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo, a arritmia doidona, o que tu faz? Dá amiodarona. É ou não é? Não é assim? Arritmia doidona, doidona, qual que é o tratamento? A amiodarona. A amiodarona é medicamento de primeira linha na cardiologia para praticamente todas as arritmias. Se não é a primeira linha, é a segunda linha. Para praticamente todas as arritmias. Se você der amiodarona, a chance de você tratar qualquer arritmia é muito alta. Porém, se o paciente tiver um QT longo ou tiver torsades e você der amiodarona, o que acontece? Essa taquicardia ventricular polimórfica vira fibrilação ventricular e depois caixão e vela preta. O paciente vai a óbito, tá? Então, tu pode dar amiodarona para torsade de Poin? Não, você não pode dar amiodarona para torsade de Poin. Por quê? Porque você alarga mais ainda um QT que é longo e aí isso gera mais torsade de Poin. Então você não pode dar amiodarona para torsade de Poin. Só que eles colocam a amiodarona na letra o quê? Na letra A. Porque o cara fala um caso clínico lá, o cara tá esquisito, aí bota um eletro esquisito, você não sabe também interpretar como é que é o eletro, aí, arritmia, já vi lá no meu hospital, tudo que é arritmia eles davam amiodarona, a resposta é o quê? Amiodarona. Aí termina a prova, tu vai falar, e aí?
Pô, cara, acho que não foi bem na prova não, mas uma questão só que eu acho que eu acertei, que é aquela lá da arritmia. Pô, tudo que é arritmia é mildarona, a outra fala, não, cara, era uma torsades, não podia. Ou seja, a única que você achou que acertou, nem essa você acertou. Ah, mas pelo menos o meu nome eu assinei certo. Então, beleza, tranquilão. Ó, a mildarona você não pode fazer quando o paciente tem um QT longo, tá? Por quê? Porque pode gerar torsade EPOA. Porém, como eu disse, tem uma série de outras medicações que também geram torsade EPOA, tá? Então, eventualmente, quando você vê discussão de caso clínico no hospital, não sei se o hospital tem isso, você trabalha em terapia intensiva, e se lá tem reunião multidisciplinar, eventualmente tem lá o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o técnico de enfermagem, o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da nutrição, não tem? Tem hospital que tem isso. E aí na fichinha do pessoal não sei se você já viu, do pessoal da farmácia, habitualmente tem lá a prescrição do paciente e eles têm uma fichinha lá que assim, tem alguma medicação com risco de geração de torsade EPOA? Por quê? Porque tem uma série de medicações que geram torsade EPOA. Principalmente a mildarona, se for uma prova, tá? Então ele vai botar logo lá na letra A, mildarona, para você tratar. E aí você vem uma dúvida na tua cabeça, doutor, se não pode fazer a mildarona para você tratar uma torsade EPOA, qual que é o tratamento dessa arritmia? E aí é outra beleza e essa é uma questão boa de cair em prova, por quê? Porque é uma arritmia que você não trata com antiarrítmico. Você trata com o quê? Sulfato de magnésio. Tá? Você dá sulfato de magnésio para você tratar o cara. Caraca, doutor, então uma arritmia que você não dá mildarona, você dá magnésio para tratar? É. Por isso que essa é uma arritmia boa de cair em prova. Porque magnésio não é um antiarrítmico comum e habitualmente conhecido, tá? Sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio vai tirar o cara da torsade EPOA, tá? Beleza. E aí, lembra que eu tinha botado aqui? Medicações que alargam o QT, beta-bloqueador, amildarona, alguns antibióticos e tal. Beleza. Doutor, isso aí é o tratamento a curto prazo. E tratamento a longo prazo da torsade EPOA? Parece louco o que eu vou dizer. Opa, deixa eu apagar aqui. Parece louco o que eu vou dizer. Mas fizeram vários estudos e eles viram que os pacientes com torsade EPOA que faziam uso de beta-bloqueador, porém com uma frequência cardíaca alta, eles tinham menor mortalidade do que aqueles pacientes que não faziam beta-bloqueador. Como assim, doutor? Porra, você tá falando que beta-bloqueador não pode porque alarga o QT? Pois é. Pô, mas e qual a dose? A dose máxima que você conseguir. Ué, doutor, mas se eu fizer beta-bloqueador, a frequência cardíaca do paciente vai reduzir. Se eu fizer carvedilol, atenolol, propranolol, bisoprolol, qualquer LOL, a frequência cardíaca do cara vai reduzir. Se a frequência cardíaca reduz, o que acontece? Alarga o QT, ele faz torsades. Pois é. Então, o que é preconizado? Você faz o seguinte, você implanta um marca-passo no paciente e seta no marca-passo uma frequência, vamos dizer, de 90 batimentos por minuto. Frequência mais alta, beleza? Beleza. Se o marca-passo está batendo a 90 e o coração do paciente está batendo a 50, quem é que manda? O marca-passo. Lembra que no coração, quem é mais rápido manda? Se o marca-passo estiver batendo a 90, o marca-passo que vai mandar sempre. Doutor, e se o paciente começar a bater a 100? Aí ele assume. Mas é aí, se for reduzindo e chegar até 90, quem manda é quem? É o marca-passo, tá? Então você bota o marca-passo com uma frequência cardíaca mais alta e soca o paciente de beta-bloqueador. Quanto? O máximo que você conseguir. Então, o remédio que você está dando, na teoria, vai bradicardizar o paciente. Mas ele vai conseguir? Não vai conseguir. Por quê? Porque o marca-passo vai taquicardizar o paciente. Beleza?
O fato de você dar beta-bloqueador para um paciente com torsade EPOAN aumenta a sobrevida desse paciente. Porém, se você der muito beta-bloqueador para ele, abaixa a frequência cardíaca, alarga o QT e gera torsades. Então, é só você deixar a frequência dele alta. Para deixar a frequência dele alta, você implanta o marca-passo, dá beta-bloqueador, e aí você diminui a mortalidade desse paciente. Então, eu quero que você preste atenção nesse eletro aqui, ó, que é o eletro da torsade EPOAN, que é um tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Olha lá, ó, é um tipo de taquicardia ventricular polimórfica, ponta para cima, ponta para baixo, ponta para cima, ponta para baixo, ponta para cima, ponta para baixo, tá? Doutor, mas como é que eu vou saber qual é de fato o remédio que causa ou não causa torsade EPOAN? Aí é que tá um macetão que eu quero dar para você. Eu quero que você entre nesse site aqui, ó. Olha esse site aqui, ó. Chama torsades.org. Para os pacientes que já fizeram torsades e tal, a gente indica esse site para eles olharem, tá? Aí lá tem um lugarzinho lá que é esse aqui, ó, Quick Search. Você clica lá nesse lugar aqui, aí vai aparecer essa caixinha aqui. Aí você bota o nome do remédio lá. Mesmo você botando em português, ele vai traduzir para inglês, tá? Aqui eu botei o exemplo da amiodarona, eu escrevi lá, amiodarona aqui, tá vendo? Ó, amiodarona. Aí ele fala aqui, ó, drug has no risk of TDP. TDP é torsade EPOAN. Aqui, ó, torsade EPOAN. Tá bom? Aqui, ó. Ou seja, essa droga tem risco conhecido de torsade EPOAN. Pode aparecer esse daqui, risco conhecido, risco possível ou risco condicional, tá? A amiodarona é sabido que aumenta o risco de torsade EPOAN. Então, às vezes, mas e se for enalapril? Causa ou não causa? Você bota lá enalapril e vê. E se for verapamil? Sei lá. E se for propafenona? E se for vitamina B12? E se for, sei lá qual remédio? Bota algum remédio lá e você pode ir pesquisando e saber quais são os remédios que causam ou não torsade EPOAN. Porém, na prova que eu falei, né? Se for prova, se for amiodarona, não pode, tá? Amiodarona, aí não pode. Beleza, caríssimos? Então, vou deixar esse slide aqui, que é um slide bem poderoso, que é um tipo de TV polimórfica, alterna QRS positivo com negativo, e é um tipo de QT longo para os pacientes no eletro normal. Quando você olha lá, o eletro dele sem estar fora da taquicardia, já tem um QT longo e você trata com sulfato de magnésio. Excelente, né, caríssimos? Eu acho que essa aula trouxe bastante conteúdo de qualidade, coisas que talvez você não sabia, e eu espero que eu tenha ajudado você. Um grande abraço, caríssimos. Valeu, tchau, tchau.